Bom dia, bom dia. A paz de Jesus, o amor de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 21. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo aquele que nele crer, mas que tenha vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas que a luz, porque as suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, a palavra é de arrepiar, porque é o amor de Deus manifestado no meio de nós. É um amor que nos ensina, é um amor que nos educa, é um amor que nos acolhe. É um amor inexplicável do tamanho da fonte desse amor. E este amor nos ensina a amar. Mas, para que tudo isso aconteça, nós temos uma escolha. Aqui diz que a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas. E as trevas é o quê? As obras do mal. São as ações malignas, as situações malignas. Vamos dar um exemplo aqui para a nossa vida. Diante de uma discussão, o que Jesus diz para nós? Diante desse mal, de um ódio, de uma ira, de uma raiva, o que você deve fazer? Como que é o pratica o mal? Quando acontece isso, você parou, você passou aquele momento, aí você reflete, você tem um coração que busca essa bondade e de repente você fala assim: eu vou escutar Deus. Aí você escuta Deus, aí Jesus diz: quando alguém te fizer um mal, dê o outro lado da face. Quando alguém te fizer um mal, ore por ele. Quando alguém te fizer o mal, não faça o mesmo, porque o mal não está em você. Então, querido irmão, se precisar pedir perdão, perdoe. Peça perdão. Se precisar perdoar, perdoe. E aí, esta é as obras do amor de Deus. Esta é a obra do amor de Deus. Ele te ensina a você lidar com toda a situação maligna, transformando toda essa obra do mal em obra do bem. E quando nosso agir, o nosso falar, o nosso proceder declina para a prática do mal, nós temos que transformar ela no amor de Deus. E aí, meu irmão, é no seu dia a dia. É naquele momento que você fica nervoso, é naquele momento que você vê que o mal, que a raiva, que o ódio quer tomar conta do teu coração, você respira, entrega a Jesus, chora se for preciso, ora todo dia e entrega. Esse exame de consciência que nós fazemos é uma prática da manifestação do amor de Deus, porque nós escutamos o amor, nós escutamos seus ensinamentos e colocamos em prática. Como aconteceu ontem comigo, eu vejo assim, cada momento da minha vida, irmãos, é único, eu trago para Jesus. Ontem mesmo assim, teve um momento aqui que eu fiquei nervoso, no momento de um trabalho, e eu fiquei nervoso e eu cheguei a falar algumas coisas para o meu filho, assim. Mas depois eu vi que poderia ter agido diferente. Como que eu vou resolver isso? Como que eu vou resolver isso? Hoje, Deus me mostrou. Né? Como que você resolve uma situação se, ao você corrigir, como que aquela pessoa aceita a correção? Tudo isso a gente tem que pedir para Deus e Deus nos mostrar. Porque cada um tem um jeito de ser, cada um tem o seu gênero forte, ou aquela pessoa que é mais sentimental. E aí você tem que saber se relacionar. E nesse saber se relacionar, você vai apresentar a forma correta de agir. E essa forma correta de agir você tem que buscar em Jesus. Jesus fazeria o quê? O que você fez, Jesus fazeria daquela forma? Tá certo o jeito que você fez? Tá certo o jeito que você falou? Tá certo o jeito que você se expressou? E aí, meu irmão, quando você faz isso, você começa a compreender que eu tenho que ter mudanças. Mesmo na situação difícil, situação adversa, de briga, de discórdia, você vai compreender que eu tenho sempre uma situação a ser corrigida na prática do amor.
Então tudo isso se manifesta em nós para a luz que vem de Jesus. Essa luz que é trazida por Ele na nossa vida, que é a manifestação do amor de Deus no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E aí eu faço uma perguntinha para mim e para você. Diante da tua vida, diante do teu agir, como diz a palavra aqui, aquele que pratica o mal, ele permanece na escuridão, permanece na treva. Mas aquele que vem para a luz, ele faz a prática do amor, da vontade de Deus. Eu estou fazendo a vontade de Deus ou estou fazendo a vontade que é a vontade do inimigo, né? Que é aquela vontade de ódio, de raiva, de incentivar você. A hora que você é brigado, você não vai lá e dá um tapa na cara, vai lá e briga, transforma tudo isso num lugar de guerra, de batalha, emburramento, discórdia, não olha mais na cara, vira a cara para o outro lado. Se você vê essa pessoa, passa do outro lado da rua, seja aquela pessoa rancorosa, seja aquela pessoa que você, você não tem que ficar dando braço a torcer para ninguém não, você tem a tua vida, se dane aquela pessoa, e quem manda ela ser mal? Olha só, irmão, em poucas palavras, faltou fôlego. Quantas coisas eu disse que isso alimenta a nossa vida para a prática do mal. Então, quando isso acontecer com você, respira. Não deixa todas essas palavras que saíram da minha boca acontecer na tua vida. Não é certo essa prática. Isso é uma prática maligna. Desde o desejar o mal, desde você praticar o ódio, a ira, a raiva, está errado. Não está certo. Respira, pede para Jesus a mansidão, coloque em prática aquilo que você aprende diante de Jesus, que é a convivência do amor. E diante da convivência do amor, a manifestação do bem. Levanta a tua mão diante da presença de Deus. Fala, Senhor Jesus, que a tua luz venha agir no meu coração hoje, que é a prática do teu amor. Diante da minha vida, Senhor, diante de toda manifestação maligna, diante de todo mal, que neste momento o meu coração tenha paciência, que o meu coração tenha mansidão, que o meu coração sinta a prática do perdão, da reconciliação, da paz na minha vida, que o teu Espírito Santo invada o meu agir, o meu falar, o meu proceder, Senhor, vai agindo no coração. Pede, irmão, Espírito Santo de Deus, age no coração dos meus dentro da minha casa, da minha esposa, dos meus filhos, do teu esposo, você que é mulher. Fala, haja no coração, que todo mal que rondava a minha casa, que não ronda mais, Senhor, porque o Senhor é luz. Toma conta de todos nós agora, Senhor. Como enfrentar o mal? A humildade. Mesmo você estando na razão, silencie. Ceda. Mesmo que doa no teu coração que você esteja certo. Ceda. Não deixe que a ira tome conta. Não deixe que o mal tome conta. Purifica, Senhor. Cuida de nós, Jesus. Tira toda a raiva, tira todo o emburramento, tira toda as discórdias, tira toda a perseguição, tira todo, Senhor Jesus, a maldade de querer revidar. Tira, Senhor, dai-nos a graça do amor, dai-nos a graça da humildade. Quando eu olho para Ti, Jesus, na cruz, o que o Senhor passou por mim? Eu me sinto envergonhado quando eu tenho alguma coisa que acontece comigo, que alguém me faz algum mal e eu alimento a ira, que eu alimento o ódio dentro do meu coração. Mas eu te peço, Jesus, que a mesma graça que foi alcançada pela Tua presença no nosso humano, que alcança o meu coração, alcança a minha vida. Porque eu escolho Deus. Eu escolho o Teu amor, Senhor. Eu não escolho a escuridão, nem as trevas, nem a maldade. Eu escolho a Tua presença. Eu não escolho o pecado. Eu renuncio todo o pecado e eu escolho Deus. Neste momento, meu irmão, a tua escolha diante de Deus é a graça que acontece na tua vida. A tua escolha, se você escolhe as trevas, é a tua escolha. Mas Deus, Ele vai agir a graça dEle quando você escolhe Deus, quando você escolhe agir como o agir de Jesus. Porque Ele veio ao mundo e escolher as trevas. Neste momento, querido irmão, sabe como quando eu orava antes, me veio a seguinte visão assim,
E eu achei tão impactante, porque quando você foi criança, você já brincou daquela passa meu bom barqueiro, licença para passar? Se não for esse da frente, pode ser esse de trás, aí você tinha uma escolha. Ou apresentavam uma fruta, né, uma maçã, a pera, qual que você escolhe? Aí você escolhia, você vai para trás dele. E é assim, meu irmão, a nossa vida é como como essa brincadeira de criança, mas trazendo ela para a realidade. A tua escolha, de um lado você tem a prática do mal, do outro lado você tem a prática do amor. Você escolheu o quê? Você escolhe a prática do amor ou a prática do mal. E às vezes ela está disfarçada aí. Você escolhe revidar ou você escolhe perdoar. Diante desse mal que te pega, você escolhe perdoar ou você escolhe revidar? Ou você escolhe a ira, a raiva? Ou você escolhe alimentar essa situação errada? Então, querido irmão, querida irmã, que isso seja para o nosso coração um direcionamento. Eu escolho Deus. Eu escolho a tua luz, Jesus. E eu tenho que mudar muitas coisas na minha vida ainda. Mas eu peço que o Senhor oriente o meu coração. Porque eu escolho Deus. Eu escolho a prática do amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. A tua luz ilumina a minha casa. A tua luz ilumina a minha família. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no nosso coração. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria, finalizando nosso lecto divino. Pai nosso, que estais no céu,